Agora, Theo, vou fazer uma pergunta difícil para você. Se você não quiser responder, infelizmente você não tem essa opção. Mas a gente sabe que há um movimento do Congresso Nacional para tentar evitar que esse assunto vire um tema decidido, discutido e definido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eventualmente o Congresso aprovando a PEC das drogas, é isso, está lá, aprovada, bonitinho, passou, isso trava a discussão no Supremo sobre a descriminalização do uso da maconha para fins pessoais ou, independentemente do que o Congresso fizer, o Supremo vai continuar tocando o assunto adiante, hein? Ô Pedro, boa tarde, Juliana. Estava com saudade de falar com a Ju também. Olha, o Supremo Tribunal Federal ainda vai concluir esse julgamento e já dou um spoiler logo de cara. Termina em 3 dias o prazo para o ministro Dias Toffoli devolver o voto dele, que foi o voto que abriu uma brecha para que o Congresso Nacional avançasse e acelerasse com a tramitação dessa proposta de emenda à Constituição por lá, uma proposta que partiu do presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, em uma resposta direta e dura ao Supremo Tribunal Federal, que havia retomado esse julgamento, um julgamento que se arrasta há 9 anos. Desde 2015, o STF vem se debruçando, analisando, interrompendo esse julgamento que prevê a descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal. E não só isso, estabelecer um limite, a principal discussão no Supremo é essa, de quanto de droga vai diferenciar um usuário de um traficante, para que uma pessoa preta, da periferia, pobre, não seja submetido à prisão, diferentemente de, por exemplo, uma pessoa branca de classe média com a mesma ou mais quantidade de droga. Inclusive, decisões dos ministros do Supremo que deixam muito clara essa distinção, não só do Supremo, mas a Justiça como um todo. Então, a definição de uma quantidade que distingua o usuário do traficante, a principal discussão no Supremo Tribunal Federal. Esse julgamento foi interrompido em 6 de março pelo ministro Dias Toffoli. Isso abre uma brecha para que o Congresso Nacional reassuma a pauta que diz que cabe a ele, não ao Supremo. Mas agora, pelo regimento interno do Supremo, o ministro precisa devolver o voto dele. Outro spoiler, o ministro Luiz Roberto Barroso, que já votou, que é favorável à descriminalização e uma distinção do usuário do traficante, já deu a sinalização de que esse tema só vai ser retomado no Supremo no 2º semestre, em agosto. Mas lembrando, há também eleições municipais. Normalmente esses temas coincidem e o Supremo não gosta de deixar rolar um tema como esse em meio a uma campanha eleitoral, porque pode contaminar um pouco do debate. Ou seja, o tema deve ser devolvido, colocado à disposição dos ministros para ser retomado já agora. O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o responsável por pautar, deve deixar somente para o 2º semestre ainda haver uma data. Não tem uma definição, mas Dias Toffoli tem que apresentar o voto dele já nessa semana, o voto que interrompeu essa discussão e que fez com que o Congresso avançasse de maneira mais dura nessa guerra deles contra a droga, contra qualquer tipo de droga. Então esse é o cenário atual. O Supremo ainda vai voltar a se debruçar sobre isso e pode ainda ser questionado no futuro caso essa PEC de fato seja promulgada pelo Congresso. Boa, obrigado, Theo, Juliana, pela conversa. A gente continua falando ao longo dessa edição do Brasil Meio Dia.